Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, né? E hoje nós iremos estudar sobre a região mais bombástica do país, a região mais linda do país, é a nossa região Nordeste, tá certo? Vamos lá, todo mundo pega o livro na página 113 e vamos começar. Agora que eu creio que todo mundo já deu tempo de pegar, vamos acompanhar. A região Nordeste é a terceira mais extensa das 5 regiões brasileiras, com uma área de aproximadamente 1.558.196 km². Seu território corresponde a cerca de 18% de todo o território nacional. É a região com a maior quantidade de estados, 9 ao total, e são eles: Maranhão, a sigla é MA e a sua capital é São Luís. Piauí, a sigla é PI e a sua capital é Teresina. Ceará, a sigla é CE e a sua capital é Fortaleza. Rio Grande do Norte, a sua sigla é RN e a sua capital é Natal. Paraíba, a sua sigla é PB e a sua capital é João Pessoa. Pernambuco, a sua sigla é PE e a sua capital é Recife. Alagoas, a sua sigla é AL e a sua capital é Maceió. Sergipe, a sua sigla é SE e a sua capital é Aracaju. E a nossa grande Bahia, que a sua sigla é BA e a sua capital é Salvador. As sub-regiões do Nordeste. A região Nordeste é uma região bastante diversificada, possuindo tanto paisagens com vegetação e água abundantes, como paisagens que sofrem eventualmente com a seca extrema. Aí no livro de vocês tem algumas imagens que mostram a diversidade de paisagens que compõem a nossa região. Aí no livro vocês podem acompanhar Cachoeiras em Bonito, que fica em Pernambuco, Lagoa do Abaeté, que fica aqui na nossa Bahia, os Lençóis Maranhenses, que fica no Maranhão, e o Parque Nacional da Serra de Capivara, que fica no Piauí. Devido à diversidade de paisagens, a região Nordeste é estudada de acordo com as suas sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Zona da Mata. A Zona da Mata é a faixa mais próxima ao litoral. Nessa sub-região, a temperatura é amenizada pela maritimidade e o clima apresenta maior quantidade de chuva. A cobertura vegetal nativa é a Mata Atlântica, atualmente muito devastada devido à grande ocupação populacional. O Agreste é a região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O início dessa sub-região corresponde a uma área de planalto, ou planalto da Borborema, que funciona como uma barreira natural, impedindo que as nuvens e, consequentemente, as chuvas cheguem às sub-regiões seguintes. Por essa razão, à medida em que se avança para o interior da região Nordeste, o clima vai se tornando cada vez mais seco. O sertão é a área onde predomina um clima semiárido, quente e seco, com curtos períodos de chuva, trazendo dificuldades para a agricultura e agropecuária, castigando seus habitantes. A vegetação típica é a caatinga, formada por plantas adaptadas a pouca quantidade de água, como os cactos. O meio norte abrange uma parte do Maranhão e do Piauí. A vegetação predominante é composta pelo cerrado e pela mata de cocais, onde ocorrem várias espécies de palmeira, destacando-se o babaçu e a carnaúba. Agora sim, nós vamos para a importância do litoral nordestino. A formação dessa região remonta à própria origem de nosso país.
Os primeiros colonizadores europeus que chegaram ao Brasil, mais de 500 anos atrás, instalaram-se no litoral nordestino e ali fundaram vários povoados. O tempo passou e esses povoados cresceram e se tornaram importantes cidades da região, como Salvador e Recife, respectivamente no estado da Bahia e no Pernambuco. A região Nordeste tem a maior costa litorânea e é toda banhada pelo Oceano Atlântico, sendo, portanto, de fácil acesso pelo mar. O arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de São Paulo e São Pedro e a reserva biológica do Atol das Rocas fazem parte da região Nordeste. A maioria das capitais nordestinas se situa no litoral, à exceção de Teresina, que é a capital do estado do Piauí. Aspectos físicos. Relevo. O relevo da região Nordeste é muito diversificado, predominando os planaltos, as planícies e as depressões. A costa é formada praticamente de planícies e tabuleiros costeiros. Mas, para o interior, no Agreste, é possível identificar o planalto da Borborema e no sertão encontramos depressões, como a Sertaneja, São Francisco, chapadas como a Diamantina, serras como a do Espinhaço, além de tabuleiros e planícies interiores. E o que falar do nosso clima? O clima é semiárido, domina grande parte da região, que eventualmente sofre com secas e escassez de recursos hídricos. Uma alternativa para a exploração desses recursos seria a utilização de poços, mas a água subterrânea do Nordeste, em geral, é salobra, e o processo de dessalinização requer elevados investimentos financeiros. Vegetação. A região Nordeste possui uma vegetação bastante variada, de acordo com as suas sub-regiões, sendo comum a vegetação de mangue e a Mata Atlântica da Zona da Mata, o Cerrado no Agreste, a Caatinga no Sertão e a Floresta Amazônica e a Mata dos Cocais no Meio Norte. A nossa hidrografia é caracterizada pela presença de rios temporários, que secam no período de estiagem, localizados principalmente no sertão, e de rios perenes, que nunca secam, sendo o principal deles o Rio São Francisco. Entre as bacias hidrográficas, destacam-se a bacia do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba, embora suas bacias representem 18% das bacias hidrográficas do país. A hidrografia nordestina é considerada modesta devido aos regimes irregulares de chuvas. A demografia da região Nordeste. O Nordeste, onde vive cerca de 30% da população brasileira, é a segunda região mais populosa do país, ficando apenas atrás da região Sudeste. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetros quadrados. Há uma grande concentração populacional na Zona da Mata, especialmente nas capitais que possuem uma área de influência que abrange as cidades vizinhas, formando as chamadas regiões metropolitanas, RMS. Teresina é a única capital que forma, com as cidades próximas, uma região integrada de desenvolvimento econômico, RID. Além de ser a única capital que não está no litoral, as RIDs possuem ação mais amplas que as RMS, pois englobam municípios de mais de uma unidade de federação. Devido às secas típicas do sertão, há cidades no interior da região Nordeste com baixa densidade populacional. Todavia, é importante ressaltar que, se compararmos a população que vive no sertão nordestino com os biomas semiáridos semelhantes que existem no mundo, essa região pode ser considerada bastante povoada. Devido, entre outros fatores, à seca, à grande desigualdade social e à presença de latifúndios, muitos nordestinos nascidos no interior da região, sem condições de sobreviver, ainda migram para áreas urbanas. Esse fenômeno de migração populacional é conhecido como êxodo rural.
Nos últimos anos, o Nordeste tem se formado uma região com um grande potencial econômico e algumas capitais já recebem mais imigrantes do que os que saem. Em outras palavras, a região Nordeste tem se tornado um local interessante para que as pessoas venham habitar. Quanto à formação da população nordestina, é possível dizer que houve grande miscigenação das três principais etnias que formaram o Brasil: indígena, branca e negra. Embora a presença de cada uma delas não seja igualitária em cada estado. No Maranhão, por exemplo, há uma grande presença de caboclos, originários de uma mistura de brancos e indígenas, e cafusos, originários da mistura de negros e indígenas. Já no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte e na Paraíba, é mais acentuada a presença de caboclos. Em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe e na Bahia e em parte do Maranhão, a presença de mulatos é a mais significativa. Inclusive, atualmente, Salvador é a cidade brasileira com a maior quantidade de afrodescendentes. A contribuição de holandeses também é fonte da ancestralidade da população nordestina, mas foi pouco estudado até o momento. E os típicos característicos da região Nordeste? Aqui fala Sebastião do Rogerão. O povo da minha terra, cada um tem seu fazer. No que faz, ninguém erra, antes parece um lazer. Trechinho, de Zélia Vanderlei. Nós temos o vaqueiro. O vaqueiro, ele cuida de gado no sertão e no agreste. A rendeira, ela é típica do Ceará e de Pernambuco. Trança linhas com bildos para fazer a renda de almofada. O coletor de coco, ele é conhecido no Nordeste como um tirador de coco. Para pegar o coco, ele sobe nos coqueiros utilizando uma forma típica de amarrar as cordas nas penas. A baiana, ela vende comidas típicas como acarajé, vatapá e tapioca e deliciosas frituras. Os jangadeiros, por sua coragem, são chamados de dragões do mar. Sua vida está entre as idas e vindas ao mar ou ao rio. O barranqueiro vive às margens do Rio São Francisco e transporta as pessoas e mercadorias. É também chamado de barqueiro e na proa do barco ele leva sempre uma carranca. Mas o que é carranca pro? É a cabeça de madeira esculpida na proa das embarcações, representando um animal feroz, supostamente para espantar os maus espíritos e os perigos existentes no mar. Economia da região Nordeste. No Nordeste há diversos polos específicos da economia, como gesseiro, tabagista, hortifruti, têxtil, industrial, tecnológico, enfim. Existe muita variedade de atividades econômicas. Já o extrativismo, no extrativismo vegetal praticado na região Nordeste, destacam-se a extração do babaçu, no Maranhão, e a extração de carnaúba, no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Merecem destaque ainda o extrativismo da castanha de caju, do coco, do buriti e da piaçava. O extrativismo animal desenvolve-se a pesca litorânea, explorando-se principalmente crustáceos, camarão, lagosta, siri, aratu e caranguejo, e peixes como atum, tainha, agulha, cavala e cioba. Das águas doces também se extrai o surubim, a traíra e a tilápia. O principal produto do extrativismo mineral é o petróleo, com maior exploração dos estados do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe e da Bahia, cuja sondagem foi iniciada na cidade de Camaçari. Hoje o estado apresenta nesse município um polo industrial petrolífero, composto por várias refinarias. Outros produtos minerais da região são sal, no estado do Rio Grande do Norte, produto de exportação, cujas grandes salinas encontram-se em Mossoró. O calcário, o mármore, o chumbo e o cobre, que também já são utilizados em muitas fábricas. E a argila, barro, com o
artesãos faziam esculturas, cinzeiros, panelas e jarros, que são comercializados em larga escala. Destaca-se também a extração da gipsita, da região do Araripe, no estado de Pernambuco. Agricultura. A agricultura é uma atividade econômica sempre presente e importante para o Nordeste, que produz e exporta diversos gêneros alimentícios e também abastece o mercado interno com cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão e soja. O Agreste é a área de maior concentração agrícola e os principais produtos cultivados são milho, feijão, café, arroz, batata doce, sisal, mandioca, algodão e frutas tropicais, de grande variedade. O sertão hoje é também um grande produtor agrícola, principalmente nos municípios às margens do Rio São Francisco, em que se pratica a agricultura irrigada com destaque para o cultivo de frutas. A nossa pecuária, a criação de gado tem grande destaque, estando os maiores rebanhos bovinos localizados aqui na Bahia, seguindo pelo Maranhão, pelo Ceará, por Pernambuco e pelo Piauí. No sertão, muitos criadores costumam ter prejuízos devido às constantes secas. Também merecem destaque as criações de caprinos, suínos, ovinos e aves. Já na nossa indústria, há uma grande diversidade, muito grande de indústrias aqui na região Nordeste, estando a maioria localizada nas capitais em regiões metropolitanas, geralmente próximas ao litoral. Alguns destaques são o setor mineral, com a exploração do sal marinho, do Rio Grande do Norte, e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco. No que diz respeito à prestação de serviços, é possível apontar que tem se desenvolvido bastante ciência, tecnologia, softwares, engenharia elétrica, computação, biotecnologia, saúde, dentre outros. Já o nosso turismo é uma prestação de serviço que gera bastante emprego e renda para a região Nordeste, pois as belas praias e o clima tropical do litoral atraem turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. O Nordeste também conta com uma grande festividade, como é o Carnaval e o São João. Além dessas, há um interesse histórico em cidades como Olinda, São Luís e Salvador, que foram construídas no período colonial. O Carnaval atrai muitos turistas ao Nordeste. Subindo e descendo ladeiras, os foliões brincam em Salvador e em Olinda. No Recife, com o maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada, o Carnaval começa em um grande desfile no sábado de Zé Pereira, tocador de zabumba. Agora é o momento de nós irmos para as atividades. Da página 126 a 131, eu estarei ajudando vocês, certo? Primeira questão. Acerca da região Nordeste, responda as perguntas a seguir. Letra A. Quais são as formas de relevo predominantes? São as planícies e as depressões. Letra B. Qual é a principal consequência da presença do clima semiárido na região? A ocorrência de secas com escassez de recursos hídricos. Letra C. Como é caracterizada a hidrografia? A hidrografia da região ela é caracterizada pela presença de rios temporários que secam no período de estiagem, localizados principalmente no sertão, e de rios perenes que nunca secam, sendo o principal deles o Rio São Francisco. Letra D. De acordo com a sub-região, quais são as formações vegetais predominantes? A vegetação de mangue e a Mata Atlântica da Zona da Mata, o Cerrado do Agreste, a Caatinga no Sertão e a Floresta Amazônica e a Mata dos Cocais no meio norte. Segunda questão. Escreva o nome das sub-regiões da região Nordeste. Zona da Mata, Agreste, Sertão e meio norte. Terceira questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões? Falso. O Nordeste é formado por 9 estados? Verdadeiro.
O Nordeste tem a maior costa litorânea banhada pelo Oceano Atlântico? Verdadeiro. São Luís é a capital nordestina que está no litoral? Falso. A região Nordeste divide-se em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste e Sertão Meio Norte. Verdadeiro. Agora reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. A nossa sequência vai ficar FVV, FV. Agora consertando. A região Nordeste é a terceira mais extensa das 5 regiões. Teresina é a única capital nordestina que não está no litoral. Quarta questão. Observe o mapa político e escreva abaixo os limites da região Nordeste. A região Nordeste ela limita-se ao norte e a leste com o Oceano Atlântico, ao sul com os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e ao oeste com os estados do Tocantins, de Goiás e do Pará. Quinta questão. Por que o litoral nordestino possui importância histórica para o Brasil? Porque a formação dessa região remonta à própria origem de nosso país. Os primeiros colonizadores europeus que chegaram ao Brasil mais de 500 anos atrás instalaram-se no litoral nordestino e ali fundaram vários povoados. O tempo passou e esses povoados cresceram e se tornaram importantes cidades da região, como Salvador e Recife, respectivamente no estado da Bahia e no de Pernambuco. Sexta questão. Pesquise e responda. Já dei uma ajudinha aí a vocês, tá bom? A. Em que estado nasce o Rio São Francisco? Nasce no estado de Minas Gerais. B. Quais são os estados por onde o Rio São Francisco corre? São Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Letra C. Onde está localizado a foz do Rio São Francisco? Está localizado no Oceano Atlântico. Sétima questão. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. O turismo é uma prestação de serviços que gera emprego e renda para a região Nordeste. Verdadeiro. Os turistas não se interessam em visitar a região Nordeste. Falso. O Carnaval e o São João são festas que atraem vários turistas. Verdadeiro. Oitava questão. Quais são as paisagens nordestinas mais procuradas pelos turistas? São o Arquipélago de Fernando de Noronha, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Chapada Diamantina e o Parque Nacional da Serra de Capivara. Nona questão. Complete a legenda dos mapas, identificando as sub-regiões do Nordeste, depois fale sobre cada uma delas. Na primeira imagem, que nós vemos aí a cor laranja, que eu coloquei aqui, o rosa, né? É a Zona da Mata, é a sub-região mais úmida e urbanizada. Ao seu lado, no nosso lado direito, de azul, é a Agreste, é a área de transição entre a Zona da Mata úmida e o sertão seco. A amarela representa o sertão, é a sub-região nordestina mais seca. E a de verde é a meio norte, que é a área de transição entre o sertão seco e a floresta amazônica úmida. Décima questão. Escreva quais são as características mais marcantes da região Nordeste quanto ao seu povoamento. Quanto à formação da população nordestina, é possível dizer que houve grande miscigenação das 3 principais etnias que formaram o Brasil: indígena, branca e negra, embora a presença de cada uma delas não seja igualitária em cada estado. 11º. Leia as características da população e relacione-as aos estados da região Nordeste em que representam. Letra A será para a grande presença de caboclos, originários de mistura de brancos e indígenas, e cafusos, originários de mistura de negros e indígenas. Letra B é a mais acentuada, a presença de caboclos, e letra C é a presença de mulatos, é mais significativa. No Maranhão é a letra A, mais presença de caboclos e cafusos. Letra Piauí, B, mais acentuada a presença de caboclos. Ceará, também B, mais presença de caboclos. Rio Grande do Norte, Paraíba, também vai ser a letra B,
mais presença de caboclos. Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia é mais a presença de mulatos, né, que é bem mais significativa. 12º. Por que muitos nordestinos que nascem no interior ainda migram para diversas áreas urbanas? Devido, entre outros fatores, à seca, a grande desigualdade social e a presença de latifúndios. 13º, complete o texto. Letra A. A população do povo nordestino se formou da miscigenação das 3 etnias, a indígena, a branca e a negra. B. No Maranhão, a grande presença de caboclos originários de brancos e indígenas e cafusos, originários de mistura de negros e indígenas. No Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba, é mais acentuada a presença de caboclos. Letra C. Em Pernambuco, em Alagoas, em Sergipe, na Bahia e em parte do Maranhão, a presença de mulatos é a mais significativa. 14º. Sobre a economia da região Nordeste, descreva as características de cada atividade econômica a seguir. Letra A. Agricultura. É a atividade econômica sempre presente e importante para o Nordeste, que produz e exporta diversos gêneros alimentícios e também abastece o mercado interno com cana-de-açúcar, cacau, fumo, algodão e soja. Letra B. Pecuária. A criação de gado tem destaque na região, estando os maiores rebanhos bovinos localizados na Bahia, seguida pelo Maranhão, pelo Ceará, por Pernambuco e por Piauí. Indústria. Há uma diversidade muito grande